Se você tivesse apenas uma chance, uma oportunidade para conquistar tudo que sempre quis, você conseguiria ou deixaria escapar? Eu acabei de pensar nisso, nem foi algo que eu ouvi o Eminem cantando. Muitas vezes a gente olha para os grandes astros do MMA e pensa, é claro que eles nasceram para isso, eles sabiam desde o começo que seriam fenômenos do esporte, nunca duvidaram por um segundo sequer que o destino deles seria glorioso, mas a realidade é bem diferente. Alguns dos maiores nomes desse esporte um dia se perguntaram se deveriam fazer outra coisa na vida, ou quase desistiram de vez da modalidade. Hoje nós vamos falar sobre 10 grandes estrelas do MMA e os exatos momentos em que suas carreiras deram uma grande guinada rumo à fama e à glória. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 momentos que mudaram a carreira de astros do MMA. Número 10, Ken Shamrock. O UFC 1 foi essencial para o MMA nos Estados Unidos. A participação de Ken Shamrock naqueles primeiros anos do esporte foi uma contribuição gigante para o crescimento da modalidade no embalo do seu estrelato. Mas se engana quem pensa que ele foi um visionário que previu que o MMA seria de fato imenso. A verdade é que Shamrock pensou que o UFC seria um evento de lutas armadas, tal qual os shows que ele havia participado antes no Japão. E enquanto estava nos bastidores esperando pelos scripts da sua luta, Shamrock assistiu Gerard Gordeau atropelar Tila Tully sem dó nem piedade. Foi aí que ele percebeu que não seria telecat, mas como Shamrock veio parar aqui para início de conversa. Bem, é aí que Scott Bessa que entra na história. Scott trabalhava para o pai de Ken até ser investigado pelo FBI. Foi o primeiro aluno de Shamrock e aprendeu com ele os primeiros passos na luta. O Pancrase estava começando e Shamrock já lutava lá, mas Bessa que viu o anúncio do primeiro UFC em uma revista. Ele entrou em contato com o evento para participar e contou seu histórico nas lutas e o que era o Pancrase a Art Dave, que decidiu convidar Shamrock e não ele para o seu lugar no UFC, já que ele era bem mais experiente. Shamrock topou a oferta, mas ele estava mais cético. Ele não fazia ideia de que mudaria sua vida e acabaria fazendo história no MMA. Bessa que teve sua chance no octógono alguns anos depois. Número 9, Chuck Liddell. Se eu te perguntar quais palavras descreveriam Chuck Liddell, acho que você diria umas 100 diferentes antes de pensar em nerd da matemática, mas acredite se quiser, o Homem de Gelo sempre foi bom com números. Na verdade, ele costumava ajudar sua mãe a mexer com livros de contabilidade das empresas locais quando ele era mais novo. Ele até se formou em contabilidade empresarial em 1995, bem antes de começar sua carreira no MMA. Então por que diabos Liddell decidiu passar os próximos 15 anos de sua vida quebrando a cabeça das pessoas em vez de ajudar nas declarações de imposto de renda? Bem, o que a gente ainda não contou é que Chuck, além de ser um grande nerd em matemática, também era um astro do futebol americano e do wrestling da faculdade. E havia ainda o outro lado de Liddell, quando ele não estava solucionando teoremas ou jogando futebol americano, ele estava enfiando a porrada em geral no sul da Califórnia. Liddell conta que ele literalmente não faz ideia de quantas vezes ele lutou enquanto crescia. Mas uma coisa ele tem certeza, ele nunca perdeu. Mas essa história tem mais camadas do que uma cebola. Além de lutas de rua, esportes e tabuadas, o Homem de Gelo esteve envolvido com artes marciais desde muito jovem. E foi assim que chegamos ao MMA, com um camarada chamado John Hackleman. Os dois fizeram uma sessão de sparring em uma academia de kickboxing e pela primeira vez alguém deu um pau em Liddell. No dia seguinte, enquanto apoiava um amigo kickboxer profissional em Las Vegas, Chuck foi convidado a lutar na luta principal, mas a comissão atlética não permitiu porque ele não tinha experiência profissional. Foi aí que ele decidiu procurar Hackleman para ensinar tudo o que sabia e os dois se tornaram grandes parceiros. Liddell até estava procurando um emprego normal durante esse tempo, mas o kickboxing era divertido demais. O Homem de Gelo fez sua estreia profissional no MMA no UFC 17 em 1998 e nunca mais parou. Número 8, Tito Ortiz. Tito Ortiz era o cara do MMA nos Estados Unidos, uma das maiores estrelas do esporte antes do TUF e mesmo depois do boom do reality show, mas o bad boy de Huntington Beach não nasceu em berço de ouro ou já predestinado ao sucesso no octógono. Tito competia como amador e sem pretensão alguma de ganhar dinheiro quando entrou no UFC aos 22 anos, em 1997. O começo não foi dos melhores, perdendo no UFC 13 e ficando com um cartel de uma vitória e uma derrota, mas ele daria a volta por cima com mais 2 vitórias no UFC antes de receber a chance de enfrentar o maior campeão do UFC na época, Frank Shamrock. Ortiz usou seu wrestling por 4 rounds para dominar o combate, até que Shamrock se recuperou e bateu o Tito na melhor luta daquele ano. Mas menos de um ano depois, muitas coisas mudaram a favor de Tito. A maior delas é que Shamrock havia largado o título e se aposentado temporariamente, deixando a categoria livre para Ortiz, que conquistaria o título vago contra Vanderlei Silva no UFC 25 e seguiria até quebrar o recorde de 5 defesas consecutivas. O estilo impetuoso e o domínio de Ortiz foram uma combinação de sucesso para Zuffa,
que comprou o UFC no início do reinado do californiano. Número 7, Quinton Rampage Jackson. Rampage Jackson já era o campeão dos meio pesados do UFC, nocauteando Chuck Liddell quando o UFC comprou o quase falido Pride e injetou uma cambada de lutadores na categoria. A popularidade de Jackson no UFC se deve muito ao seu estilo empolgante e personalidade cativante, mas ele sentiu como se o Pride não tivesse sabendo utilizá-lo da melhor forma, chegando a dizer numa entrevista ao MMA Weekly em 2006 que ele e os executivos batiam cabeça constantemente e até declarando que foi tratado como lixo. Frustrado com a falta de apoio e divulgação e os constantes cartões amarelos aplicados pelo árbitro, que representavam um corte de mais de $100 mil nas suas bolsas, além de uma briga por dinheiro envolvendo vendas de camisas nos Estados Unidos e os cartolas fazendo zero esforço para promovê-lo fora do Japão, Rampage decidiu meter o pé de lá e apostar em si mesmo sem ter tanta estabilidade assim. Ele contou na entrevista que o UFC não o procurou depois que ele saiu do Pride, então ele acabou assinando com o WFA, que Rampage alega que estava pagando a ele o triplo do que ele estava recebendo no Pride, além de tratá-lo como uma estrela em Los Angeles. Bastaram 4 meses para que o UFC decidisse comprar a WFA, que era o preço na época que o UFC pagou só para ter Rampage sob contrato. Ele rapidamente se tornou uma estrela nos Estados Unidos e bem antes das dezenas de lutadores do Pride chegarem ao UFC e brigarem por atenção. Número 6, John Jones. John Jones recebeu uma oferta inesperada depois de vencer no UFC 126. Havia sido divulgado no dia anterior que seu companheiro de equipe, Rashad Evans, havia machucado o joelho e não poderia enfrentar Mauricio Shogun pelo cinturão dos meio pesados no UFC 128. Com a permissão de Rashad e o ok do UFC, Jones teria a chance de lutar pelo título caso derrotasse Ryan Bader, o que fez com maestria. Joe Rogan explicou a situação para o fenômeno de 23 anos logo na entrevista pós-luta e perguntou se ele aceitaria a oportunidade. Faltavam apenas 6 semanas para o evento, mas a confiança de John era sem precedentes, como ficou claro em uma entrevista que ele deu a Ariel Helwani nos bastidores. So excited. I'm so grateful for this situation and I think everything happens for a reason and I'm not afraid of this moment. I feel as if it's my moment. Ele arriscou muito topar o duelo com 6 semanas de antecedência, ainda mais na vaga de um companheiro de equipe, mas foi nesse momento que Jones deixou de ser um personagem que estava interpretando e se entregou totalmente às suas ambições de título. Menos de um mês depois, Jones confirmaria que lutaria contra seus companheiros se fosse preciso, abrindo portas para que Rashad Evans saísse do time. Jones atropelou Shogun para se tornar o lutador mais jovem da história a conquistar um cinturão do UFC e se tornou o maior campeão dos meio pesados de todos os tempos, vencendo Rashad por decisão no UFC 145. Número 5, Randy Couture. Você precisa entender que o MMA, especialmente no início dos anos 90 e final dos anos 2000, não era exatamente a melhor maneira de ganhar dinheiro. As pessoas não consideravam mesmo uma carreira. Até mesmo um ex-campeão dos pesados do UFC como Randy Couture estava sofrendo para ganhar uma graninha em 1999, mas a real é que o MMA não era o foco de Randy, que tinha 6 lutas no MMA, mas tinha como prioridade a carreira no wrestling. Couture seria um dos reservas para as equipes olímpicas dos Estados Unidos de 1988, 92 e 96. Ele tinha ficado de fora das Olimpíadas por 3 vezes e agora com 36 anos e depois de perder 2 lutas no MMA seguidas no Japão, as primeiras derrotas de sua carreira, Couture se afastou do esporte por 19 meses para se concentrar em mais um ciclo olímpico, mas acabou batido 2 vezes por Garrett Lowney, 17 anos mais novo e que acabaria ganhando o bronze nas Olimpíadas. Aí Randy fez as contas, com 4 anos até as próximas Olimpíadas e cada vez mais jovens como Garrett chegando na disputa, o wrestling simplesmente não era mais algo viável, então ele se aposentou oficialmente do esporte e decidiu colocar todo o seu foco em sua carreira no MMA, ganhando o título dos pesados pela segunda vez em novembro daquele ano contra Kevin Randleman. Número 4, Khabib Nurmagomedov. Um dos pontos mais admiráveis de Khabib Nurmagomedov é sua incrível força mental. Ele parece completamente inabalável, pelo menos quando não está diante de Dillon Danis no corner de McGregor. Acredite ou não, houve um momento no início de sua carreira em que Khabib cogitou largar o esporte porque estava difícil demais. Parece impensável agora, papo de outra vida, mas o russo ficou inativo por 728 dias depois de vencer 6 seguidas no UFC, sendo a última sobre Rafael dos Anjos, que se tornaria campeão dos leves na ausência de Khabib. Lesões recorrentes no joelho e uma costela quebrada levaram ao cancelamento de 3 lutas, fazendo com que o frustrado russo anunciasse no Instagram que talvez nunca mais voltasse a lutar. Para você ter uma ideia, Khabib demorou tanto até que Dominick Cruz voltou antes dele, se tornando campeão do UFC novamente. O russo finalmente estava saudável o suficiente para lutar e topou bater Darrell Rocher com apenas 11 dias de antecedência após Tony Ferguson ser forçado a sair da luta. Ele precisava voltar para aquela jaula de qualquer jeito e foi assim que Khabib se tornou campeão do UFC 3 lutas mais tarde. Número 3, Anderson Silva. Anderson Silva era visto como um extraterrestre durante um bom tempo. Era impossível imaginar como alguém poderia batê-lo. Ele era diferente de tudo que já tínhamos visto, especialmente para quem havia começado a acompanhar
ganhar o MMA depois do primeiro TUF e viu o brasileiro destruir Chris Lieben na porrada em sua estreia no UFC, dando início ao seu longo reinado. Mas bem antes disso, o Anderson tinha um contrato de 5 lutas no Pride, seu primeiro grande contrato internacional, quando sofreu sua primeira derrota fora do Brasil contra Dairo Takase. Spider treinava na Shootbox, mas teve problemas por lá, e foi aí que ele decidiu desistir. O próprio Anderson já contou em entrevistas que simplesmente não tinha onde cair morto, o sonho dele estava perdido, mas foi aí que os irmãos Nogueira viram seu potencial e convidaram Anderson para treinar na Brazilian Top Team, e tudo começou a mudar. Anderson ficou mais confortável e cresceu rapidamente, tornando-se campeão do Cage Rage na Inglaterra antes de sua eventual ida para o UFC, com os Nogueira evitando que um dos maiores talentos do esporte desistisse antes mesmo de atingir seu verdadeiro potencial. Número 2, Conor McGregor. Conor McGregor exala uma confiança ilimitada desde que entrou no UFC, e há quem acredite que o irlandês sempre era assim desde o começo, acreditando que seria campeão duplo do UFC, montado na grana e encharcado no uísque, mas a verdade é que a maior estrela da história do esporte ficou perto de largar tudo 2 vezes e procurar outra coisa para fazer em sua vida. Conor sofreu sua primeira derrota na 4ª luta profissional, finalizado por Artem Sitenkov em apenas 1 minuto. John Kavanagh, que já era seu treinador na época, conta que Conor simplesmente parou de dar as caras nos treinos e Kavanagh não tinha a menor vontade de insistir com alguém que parecia não se importar. Mas a mãe de McGregor, que tinha o mesmo nome da mãe de John, ligou para ele para se meter na história. Isso mesmo, um enredo tipo Batman vs Super-Homem fez com que John Kavanagh estendesse sua mão a McGregor para colocá-lo de volta nos trilhos. Save Martha! O segundo momento decisivo veio depois de muito sucesso. Conor foi campeão de 2 categorias no Cage Warriors, mas o bolso continuava vazio. Se nem isso era o bastante para ele entrar no UFC, o que seria? McGregor parou de aparecer na academia por 1 mês, pensando no que faria da vida, quando um belo dia viu várias ligações perdidas de Kavanagh, que estava desesperadamente ligando para contar que ele havia recebido o chamado do UFC. E foi aí que McGregor voltou a se comprometer com o esporte, e você sabe o fim dessa história. Número 1, Fedor Emelianenko. Fedor era quase um desconhecido do ocidente, já que eles não falam inglês, e raramente ele dizia qualquer palavra mesmo, mas por mais que tenha sido promovido como uma máquina inabalável cujo único propósito era destruir pesos pesados por 1 década, a verdade era outra. Fedor é um homem normal e, como qualquer outro jovem de 25 anos, ele não tinha certeza do que faria da vida. Fedor tinha outras habilidades. Ele se formou em uma escola de eletricista em 1994, foi um bombeiro do exército russo por alguns anos e seu caminho parecia seguir para o judô e sambo. Praticante de artes marciais desde os 11 anos de idade, Fedor se tornaria mestre nos esportes em ambas as modalidades em 1997, quando se juntou à seleção russa. Quem quer consertar fiação elétrica quando se pode praticar esporte, não é mesmo? O problema é que a grana era curta, como Fedor contou numa entrevista a uma rádio russa. Com uma esposa e filho para alimentar, Fedor precisava pagar as contas de alguma maneira. E então ele decidiu arriscar tudo ao largar a seleção russa para tentar a sorte no MMA. Nessa mesma entrevista à rádio russa, Fedor disse o seguinte, abre aspas: "Eu havia feito meu nome, mas tive que largar tudo para trás e começar do zero. Depois que comecei a lutar MMA, percebi que tinha que estudar a técnica da trocação." Fecha aspas. Pois é, dá pra dizer que ele aprendeu muito bem a técnica da porradaria, né? E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o @UncleJoeMMA, o cara que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter também. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.